Os falsos profetas, quem são, né? Vamos falar um pouco das suas características, quem foram eles antes de se tornarem falsos profetas. Nós iremos falar por alto, né? Mas com um pouco de consistência no texto bíblico. E eu acredito que os irmãos já têm sim uma noção do que é um falso profeta. E o falso profeta, irmãos, não se engane, está atrelado também a falsas igrejas, a falsos crentes. Um não está desassociado do outro. Às vezes, queremos separar o falso profeta, o líder religioso, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Não, seus seguidores também são falsos. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele disse que pelos frutos vocês irão identificar, conhecereis. Quem são os frutos dos falsos profetas? Os seus seguidores. Vocês estão entendendo? Então, não tem essa coisa de que Deus vê essas pessoas como inocentes. Não. Há um momento em que eles estão ali seguindo o engano, que o Espírito Santo dá um certo tipo de iluminação, mas o coração deles estão tão enredados, envolvidos com aquele segmento religioso falso, que eles a têm propositalmente como a sua verdade. Né? Mas Deus não a vê essas pessoas como inocentes. Então nós temos que ter essa percepção. E vale também, era bom, Lili, Leda, Boni, os demais, era bom se tivesse outros líderes aqui, porque vocês recebem ou estão predispostos a receberem vários convites e saberem aonde irão levar o trabalho que nós fazemos aqui para o Senhor. Vocês estão entendendo? Porque eu sei que isso é um tipo de radicalismo, mas não é. Né? Nós não podemos ter comunhão com pessoas que negam a fé, que não professam a mesma fé que nós professamos. Vocês entendem? Porque senão estaremos concordando com essas pessoas. Então, às vezes chega alguém dentre vocês, pastor, nós recebemos esse convite e tal, então primeiro eu vou analisar, entendeu, Lena? Para ver se realmente, enfim, tal grupo, tal comunidade cristã, ela converge com a nossa fé. Né? Porque, de repente, vocês têm uma mentalidade amadurecida. Isso não quer dizer que tem conhecimento de tudo, mas vocês não engolem qualquer coisa. Mas se levar uma criança dessa aí, vocês estão entendendo? Para o jovem que está florescendo agora, tudo é belo, tudo é lindo, ele se encanta com qualquer coisa. Vocês entendem? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter com vocês e vocês passarem esses cuidados para os demais. Porque vocês já têm a estrutura, né, formada de vocês, mas os jovens, lamentavelmente, principalmente os adolescentes, enfim, esse pessoal que está vindo aí não tem. E eles se encantam facilmente com a estética, com a aparência, porque é da cabeça deles. A cabeça deles funciona assim. Vocês não, nós não. Já passamos por várias etapas que não nos permitimos sermos mais atraídos, seduzidos por coisas de aparência. O que realmente vale para nós hoje é o quê? Conteúdo. É ou não é? Não é verdade? É conteúdo. E se aquilo que estão falando do púlpito, né, vamos dizer de uma outra igreja, não estiver batendo com aquilo que nós estamos aprendendo, logo nós identificamos, mas eles não. Eles vão dizer que parece com o que o pastor ensina. Vocês entendem? A cabeça deles funciona assim. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler um pouco rápido, irmãos, porque são 22 versículos, viu? É comprido esse texto. São 22 versículos. E eu estou lendo na versão NVI. Nós estamos ali com uma visitante, né? Meu Deus, eu nem perguntei o nome dela.
Hã? O nome da minha filha. Não dá para esquecer. Seja bem-vindo, viu, Débora? E da sua menininha? Aí, tá tudo de casa. Débora e Júlia, sejam bem-vindas em nome de Jesus. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, vocês estão vendo? De forma imperceptível, heresias destruidoras, chegando a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Não é o que está acontecendo? Em sua cobiça ou ganância, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, ou seja, a esses falsos profetas. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiados pelos instintos, ou seja, natureza caída. Não são nascidos de novo, aparentam, mas não são. Nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, ou seja, o prejuízo que estão causando no Evangelho. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês, tendo os olhos cheios de adultério. Sabe o que é isso aqui? Não aguentam ver uma mulher. É isso que Pedro está dizendo aqui. Entende? Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ou seja, são insaciáveis. Iludem os instáveis, ou seja, aqueles que não têm firmeza no que crê, e têm o coração exercitado na ganância. Aí Pedro dá um grito aqui: malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e revreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhe estão reservadas, pois eles com palavras de vaidosa, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, ou seja, ainda são descaminhos. Procuram induzir as pessoas ao erro,
prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendes escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredadas e por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é o verdadeiro provérbio ou ditado: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, observe esse final aqui. O cão volta aonde? Ao seu vômito. E ainda a porca lavada volta ao seu. Ou seja, poder sentar, essas pessoas nunca de fato se converteram. Vocês estão entendendo? Sempre foram cães, sempre foram porcos lavados. Nunca tiveram transformação. Agora, como identificar um falso profeta de um verdadeiro servo e serva de Deus? Lendo a palavra, irmãos. Participando de um estudo como esse aqui. Entende? Porque se você querer se basear por internet e isso, aquilo, você vai ficar perdido. Porque tantas coisas desencontradas, tem muitos crentes aí que eles não participam de estudos bíblicos e ficam seguindo, sabe lá quem, através desses estudos aleatórios e mais se complicando espiritualmente. Então, Pedro aqui na sua segunda carta, ele sente a necessidade, e diga-se de passagem, isso aqui já foi os últimos dias de Pedro. Os historiadores dizem que Pedro escreve esta carta talvez um pouco antes da sua morte, ou seja, entre 66 e 67. Ele morre em 68 em Roma com Paulo, através daquele ímpio imperador por nome Nero, que já falamos aqui, que tocou fogo em 14 bairros de Roma, e depois culpou os cristãos, e aí começa a primeira perseguição imperial contra os cristãos no Império Romano Antigo. E Pedro morre em 68, Pedro e Paulo. E possivelmente, anos antes da sua morte, ele é tocado, ele é impulsionado, ele é movido pelo Espírito Santo para escrever esta carta de advertência para a igreja. Ele escreve aqui para a igreja da antiga Ásia Menor, ou seja, aquilo que hoje é a Turquia. Então ele escreve para a igreja daquela região, mas essa carta, ela tem também o seu valor para nós outros, porque o Espírito Santo, ele usa Pedro para falar não só para os crentes do primeiro século, mas para os crentes de todas as eras, de todas as épocas, até porque desde os primórdios da igreja, desde os primeiros cristãos, primeiros tempos do cristianismo, Satanás já estava infiltrando na igreja os falsos crentes, os falsos líderes espirituais dele. O próprio Paulo, ele diz que Satanás tem a capacidade, segundo os Coríntios, capítulo 11, ele tem a capacidade de fazer com que os seus ministros se transformem em anjos de luz. Entende? Então isso não é da agora, mas agora a coisa, ela está impregnada. Então, os falsos profetas, os profetas do Antigo Testamento,
eles se depararam com esses indivíduos, com esses falsos profetas. Moisés, ele teve o seu confronto com Balaão. Balaão que antes, pelas palavras de Pedro aqui, era um homem, mesmo não sendo, mesmo não pertencendo a uma das tribos, ou uma das 12 tribos do povo de Israel no passado, mesmo não pertencendo ao povo de Deus no passado, mas ele foi chamado para ser profeta. Ele, em algum tempo da sua vida, tinha comunhão com Deus. Deus se revelava a Balaão. Mas Balaão se perdeu por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa da ganância, da prepotência, do orgulho. Então Balaão foi um sério problema para Moisés, que era um verdadeiro profeta. Elias também teve que lidar com os falsos profetas em seus dias. Vocês vão lembrar dos 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá ou Asherá, que se levantaram contra o ministério do profeta. Nós temos também Jeremias, que foi perseguido e confrontado por falsos profetas. Ezequiel. E o próprio Jesus, ele fala a respeito desses falsos profetas. E eu quero que você veja lá em Mateus, capítulo 7, verso 15. Jesus disse que eles aparecem com aparência de ovelhas. Mas o interessante é que ele chama a nossa atenção, que ele diz que é vestido. Não é isso? Não é isso que está aí no texto? Eles estão vestidos de quê? Hein? É uma veste. É uma camuflagem. Mas não é, em sua essência, não são. Nunca se converteram. Vocês estão entendendo? Continuam com a velha natureza do pecado, do diabo. E isso vocês viram aqui no capítulo 2, versos 21 ou 22 de 2 Pedro, que diz: este é o verdadeiro ditado, verso 22, que o cão, ele faz o quê? Volta ao seu vômito, e a porca lavada ao seu esponjadouro de lama. Então sempre foram cão, sempre foram porcos, sempre foram falsos cristãos, sempre são semente do inimigo. Mas eles têm a capacidade de induzir, presta atenção, até os escolhidos. Porque eles pregam igual a mim. Eles pregam igual a vocês. Eles simulam o Espírito Santo como qualquer um de nós, cheios genuinamente do Espírito. E é por isso que eles estão crescendo. Veja o capítulo 24, verso 10, 11 e 12. Jesus disse que nos últimos dias, essa turma estaria por todos os lados, os falsos profetas. E os demais escritores do Antigo Testamento, inclusive o apóstolo Pedro, está nos advertindo. O problema, irmãos, nós não podemos ter preguiça de ler a palavra de Deus. Se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não participarmos de estudos como esses, nós facilmente seremos enganados, enredados por esses enganadores, porque eles são poderosos em argumentos. Vocês entendem? Eles são poderosos, não são qualquer um. Então veja aí Mateus 24, versos 10, 11 e 12. Olha o que Jesus diz. Olha o que estaria acontecendo. Naquele tempo,
muitos ficarão escandalizados. É ou não é? É um escândalo atrás do outro. Quando você vai na internet, você vê os telejornais, é pastor pedófilo envolvido. Você acha que homem de Deus de verdade vai se envolver com essas imundícias, irmãos? E as pessoas dizem, não é pastor, não é. Não é. Homem de Deus não é. Vocês estão entendendo? Eu estou com vocês aqui há quantos anos? Quantos anos eu estou aqui que eu vi os filhos de muitos de vocês aqui crescer, que já estão adultos? Quando foi que vocês já me viram me envolver com tráfico de drogas? Pastores sendo envolvidos com isso? Não são. E as pessoas dizem, olha lá, está vendo como são os crentes também? Não é. As pessoas precisam entender isso. São sementes do diabo, são sementes do maligno. O povo de Deus é um povo diferente, transformado pela genuína graça de Deus. Veja o verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. Irmãos, o que é enganar? Enganar tem a ver com o quê? Com sedução, seduzir. Através de quê? De poderosos argumentos. Eles são bem preparados na dicção, nos argumentos, dominam a oratória para vender o produto engenhoso, mentiroso deles. Senão não enganam, senão não seduz, senão não atrai. Todo falso profeta, guarde isso, falam bem. Todos eles falam bem. Todos eles. Isso não quer dizer que são todos estudados, vocês estão entendendo? Porque você já viu pessoas que não é estudar, mas é bom de lábia, não é isso? Então não se engane. Agora veja o verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Muitos quem? Salvos. Ficarão confusos por causa dessa multiplicidade de falsos profetas, desse evangelho enganoso. É difícil hoje, aqui no Brasil, você não ir em uma igreja dessa, como eu estou sempre falando aqui, que não parece uma casa de show. Você não sabe se é uma casa de show ou se é uma casa de oração. Porque as pessoas têm que se sentir ambientadas, têm que se sentir bem. As pessoas precisam se arrepender. Amém? O que nós temos que oferecer para as pessoas é a salvação em Cristo. Eu me lembro quando nós começamos o trabalho com os irmãos lá do Jardim do Carmo. Tudo simples. Não tinha aparência, não tinha nada. E o Espírito Santo atraía as pessoas. Só tinha ali um violão velho, o Melk tocando. Era um violão, não era um violão velho tocando, o Melk tocando. Não tinha nada. E as pessoas iam. Demônios se manifestavam, eram libertos, eram curados. O evangelho é isso. Não precisa de mascarar o evangelho. De ficar florindo o evangelho para atrair as pessoas. Isso é dos falsos mestres. Hoje você não sabe em alguns lugares se você está entrando em uma casa de oração. Eu vou tirar para dar templo evangélico. É a mesma coisa, mas eu vou colocar propositalmente casa de oração. Ou se está entrando em um shopping. Vocês já perceberam isso? Já perceberam? Estão entendendo o que eu estou falando? Tem lugares que lá tem tudo que você procurar, você vai encontrar. Você vai encontrar lanchonete, você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo. Jesus mudou. Aquele Cristo que entrou lá naquele lugar
onde estavam vendendo bode, jegue, burro, pomba. Eu estou colocando em força de expressão. E ele se indignou com aquilo e saiu. Vocês estão transformando a casa de meu pai em bagunça. Cristo mudou hoje? Será que ele só é o mesmo de ontem e hoje para sempre, só para fazer milagres? Vocês estão entendendo? Porque muitos já gostam de citar essa frase. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Estão se condenando com as suas próprias palavras, com aquilo que eles dizem que conhecem. Porque Jesus realmente continua o mesmo. Os seus ensinamentos e princípios são invioláveis. Vale para todas as eras. Agora, quem foram esses falsos profetas? Eu não posso citar nomes aqui. Não posso dar nomes, né? Mas tem alguns que hoje estão tão na mídia, estão tão atrelados com a politicagem que está envergonhando o evangelho. Está dando nojo. A gente vê um interesse babando, parecendo que é um louco. E debatendo com um e batendo em outro. O evangelho não é isso. Cristo não nos chamou para isso. O que nós temos que defender com garra, defender entre aspas, é a pregação do evangelho. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer pelo evangelho, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, é por isso que nós temos que dar a nossa vida, dar a nossa cara a tapa, sofrer, mas por politicagem, nunca. Vocês estão entendendo? Há interesses escusos por detrás de tudo isso. O evangelho sendo desmoralizado, sendo envergonhado. As pessoas já não estão mais acreditando, não sabem mais discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Quem foram eles? Quem foram esses falsos profetas? Veja aí, vamos ler. Vamos acompanhar o texto que nós lemos. 2 Pedro capítulo 2. Veja o capítulo 2 e a parte B. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Ou seja, eles tiveram algum grau de experiência com Deus. Vocês estão entendendo? Eles tiveram algum grau de conhecimento de quem é Jesus Cristo, mas preferiram negar para fazer do evangelho comércio, negócio. Então essas pessoas não são inocentes, elas estão agindo maldosamente, intencionalmente. Então quem foram eles? Cristãos confessos. Nem que seja de boca, vocês entenderam? Mas confessavam que eram cristãos. Mas preferiram seguir doutrinas de demônios, inspiradas por demônios. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo, ele diz a Timóteo: Timóteo, fica esperto, porque nos últimos dias, alguns se afastarão da fé. O Espírito diz certamente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. A palavra fé aqui nesse contexto é doutrina bíblica, ensinamentos cristãos. Não é a fé convicta para milagres. Vocês estão entendendo? É a fé no que diz respeito aos dogmas, aos princípios da vida cristã. Um conjunto de doutrina cristã. Fé. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja, a sã doutrina, e seguirão a espíritos enganadores
e a doutrinas ou ensinamentos de demônios. Então, na verdade, eles eram cristãos confessos. Veja aqui também em 2 Pedro capítulo 2, verso 15. Estamos mostrando para vocês que eles não são inocentes. E por isso eles serão condenados. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Não é isso que está escrito aí? A parte B, a parte A do versículo. Eles abandonaram o caminho reto. Então foram cristãos confessos. Eles tiveram um certo grau de conhecimento da verdade. Mas por que grau, pastor? Por que não conheceram tudo? Deus não quis se revelar a eles? Deus quis sim, mas o coração deles, preso às coisas, aos valores deste mundo, não permitiu. O problema não está na manifestação de Deus ao homem, está na receptividade do coração do homem para aquilo que Deus oferece. Vocês entendem? Então a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é do coração do homem. Agora, vamos ver aqui, e eu fiz aqui, baseado nessa segunda carta de Pedro, capítulo 2, as características, né? A palavra característica vem de caracteres. Caracteres vem de marca. Então vamos ver aqui alguns traços, algumas marcas, alguns caracteres do falso profeta. Vamos ver? Primeiro, são habilidosos no engano, ou seja, são sedutores. Eles têm a arte possuem a arte de enganar, de seduzir, de atrair. E isso me faz lembrar aqui uma coisa, não sei se vocês conseguem associar, me faz lembrar da antiga serpente lá no Éden. Ela usou o quê? Não pense que a palavra serpente ali, no original é cobra, porque não é. Pode ter se transformado depois numa cobra. Mas a palavra serpente ali, no original, no hebraico, atribui-se a um ser quase próximo a Satã, cheio de beleza e formosura. Por isso que atraiu a mulher. Quem de vocês ia ser atraído por uma cobra? Aparecesse lá uma piton. Mone. É piton, né? Uma piton de 9 metros, mone. Uma de 9 metros é mais ou menos dessa grossura aqui, mone. Com a cabeça desse tamanho falando com você. Só para você, nós só estamos conjecturando para vocês entenderem. Nem que fosse uma cobrinha pequena. Eu mesmo tenho horrores a cobra. Eu não gosto de cobra. Vocês estão entendendo? Então não é essa coisa feia. Bom, desculpe os biólogos, tá? Mas para mim é. Eu tenho horror a cobra. Quem gosta de cobra aí, levante as mãos. Eu não gosto, irmãos. Não gosto. Meu pai pegava, dizem que meu pai pegava e botava até dentro das calças. Tal era o domínio que ele tinha com as cobras. Deve ter tido algum espírito do diabo lá que amansava a cobra para botar dentro das calças. A Ziza que conviveu muito com ele, que falava essas coisas. Então, mas eu sou o contrário, então. Eu sou totalmente oposto ao meu pai. Então a cobra ali no hebraico não é a cobra, não é a serpente que nós conhecemos. Era um animal ilustre, era um animal muito belo e que se transformou pela maldição que o Eterno lançou sobre ele, nesse bicho feio aí, suas variantes que nós conhecemos hoje, tá? Mas quando a palavra serpente ali no original, no hebraico, não é essa serpente que nós conhecemos hoje. Então, esses falsos profetas também têm o mesmo espírito de sedução, de engano, tal como a antiga serpente. Então Pedro diz aqui, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres.
estes introduzirão, presta atenção, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Introduzirão o quê? De que maneira? O que é secretamente? Sutilmente, imperceptivelmente. Parece que é verdade, mas não é verdade. Como eu vou saber que tal ensino é verdade ou não? Se eu tiver domínio na palavra. Se eu não tiver, eu vou ficar balançado. O Espírito Santo pode até me alertar. Ele vai me alertar em algum momento, porque eu sou salvo pela sua graça. Você entendeu? Mas, no primeiro momento, eu vou ficar balançado. Eu vou ficar, em parte, aceitando aquilo. Mas depois o Espírito Santo vai me iluminar. Mas, em parte, eu vou ficar balançado. Porque eles têm essa arte, eles têm essa capacidade da introdução do engano de forma sorrateira. Então, mas por que, pastor? Volte lá para 1 Timóteo capítulo 4, que a inspiração deles vem de quem? De espíritos malignos. E os espíritos malignos, presta atenção, são mais inteligentes do que 1000 cabeças de todos nós aqui juntos. Porque a experiência deles é milenar. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Não se compara com a esperteza e a experiência que esses espíritos enganadores têm. Então, não subestime a capacidade dos demônios. São estes seres caídos que investem e capacitam esses falsos mestres. Então eles têm habilidade para o engano. E por isso arrastam multidão. Pedro diz aqui, capítulo 2, verso 1. Parte B. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O verso 2, veja aí o verso 2. Capítulo 2, verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Eles não atraem poucas pessoas. Aí isso me faz lembrar o quê? As palavras de nosso Senhor: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque a graça não dá liberdade para você pecar. A graça liberta você do pecado. Se alguém diz que está na graça e continua pecando, não conhece a graça. Não foi alcançado pela graça. Por isso que a porta é estreita, porque só a graça nos habilita a entrar nela. E larga e espaçosa, disse o Senhor Jesus, é o caminho, o caminho da perdição. E muitos passarão por este caminho. Então não se engane com o que nós estamos vendo hoje. Nunca se viu tantas casas de oração, tantos templos, tantos modernismos como hoje. Mas quando você vai, se você conviver um dia com esses crentes, você diz: esse cara não é crente não. É ou não é, Leda? Esse cara não é crente. Até crentes, eu estou me lembrando aqui de algumas coisas que a Leda tem me comentado ao longo desses anos. Até crentes de igrejas tradicionais, ou seja, históricas, que aparentam ser crentes em um péssimo testemunho, usando de maldade com os seus subordinados, usando de malandragem. Não! Crente em Jesus é diferente. É diferente, irmão, não tem nada a ver, é diferente. Crente em Jesus não lida com as pessoas com maldade, com vanglória, querendo se engrandecer em cima de alguém. Não, crente em Jesus é diferente. Por isso que eu falo, as igrejas estão cheias de frequentadores. Mas se Jesus voltar agora, quem subirá com ele? Mas ele conhece aqueles que são dele, diz Paulo em Timóteo, e aqueles que são dele se afastam do mal.
recebe essa graça para se afastar daquilo que não agrada ao Senhor. Então, vamos lá. Suas características: são habilidosos no engano, arrastam multidões. B, são avarentos e vê o povo como mercadoria. Por exemplo, está ali a Débora, né? O falso profeta, quando ele olha para Débora, ou para, vamos supor, para Marília, né? Olha, está chegando mais alguém aí que vai dar oferta gorda para a igreja. Esse é o olhar, esse é o pensamento do falso profeta. O verdadeiro pastor não diz: está chegando uma alma que eu preciso cuidar dela, conduzir ela no caminho da verdade. Você está vendo qual é a diferença? O falso profeta vê uma pessoa simples, como não tem nada para lhe oferecer, ele despreza. Mas se chegar uma pessoa com um carrão aí na frente, aqui na frente não, lá dele, ele vai chegar lá, cumprimentar, vai dar todas as honrarias. Falso profeta é assim. Vocês estão entendendo a diferença? A forma de conduzir. Ele lida com as pessoas por interesse. Pessoas de Deus têm um interesse, sim, mas é pelas almas dessas pessoas. Mas que não conhece a palavra de Deus, não sabe discernir isso. Acha que todo mundo é igual, coloca todo mundo lá no liquidificador e liga e pronto. Então, eles são avarentos. Veja aí o capítulo 2, verso 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Você vê que essas pessoas não pregam Bíblia, eles inventam histórias de automotivação e tudo mais para prender as pessoas. Vocês poderiam citar nome dessas pessoas aí? Vocês estão entendendo? Eles inventam, eles criam histórias sedutoras para atrair o seu público. Mas Bíblia de fato, de verdade, ensinamento bíblico, eles não têm. Porque eles não têm esse interesse. Não é que eles não conheçam, eles não têm esse interesse. Na cabeça deles, isso não atrai as pessoas. É por isso que os púlpitos hoje se transformaram em tribunas de coach. E não de profeta, é diferente. O profeta prega a palavra de Deus. O coach fala ou anuncia automotivação. Agora aqui eu peguei pesado. São habilidosos no engano, multidões seguem a eles, são avarentos, vê o povo como mercadoria, aí no verso 3. Agora veja, todos eles, e é por isso que você vê escândalos e mais escândalos aí, são sociopatas. Vai ficar aí mesmo. São sociopatas. O sociopata, ele lida com as pessoas por interesse. Eles não têm empatia, eles fingem. O sociopata é diferente do psicopata. O psicopata nem sempre anda bem vestido, mas o sociopata ele é bem apresentável. Por isso que vem sócio. Tem a ver com a sociedade, com o meio. Empatia, porque é um problema de uma estrutura perversa. Então o sociopata, ele é diferente do psicopata. Mas a intenção é a mesma. O psicopata lida com alguém para lhe tirar a vida. O sociopata lida conosco para tirar aquilo que a gente tem monetariamente. É diferente. E eles falam muito bem.
Eles sabem como persuadir, como convencer. Eles são perversos. Então ninguém venha me dizer, o pastor foi pego com tráfico de droga, porque eles são ambiciosos, vocês estão entendendo? Aí agora já é o psicopata. O pastor lá saiu com adolescentes, com crianças, aí é psicopata. O pastor matou lá a mulher é psicopata. São perversos, são malignos, são filhos do diabo. Por isso que na igreja antiga, para se consagrar um pastor, era muito trabalhoso. Era muito difícil. Primeiro, tinha que avaliar por muito tempo o testemunho de alguém. Segundo, avaliar o quanto ele conhecia das doutrinas bíblicas. E passava mais de 15 horas como se fosse uma formação de doutorado, respondendo perguntas. Hoje alguém da esquina aí tem uma carteira de pastor e diz, eu sou pastor. Por isso que nós falamos, tem pastores e pastor. E as pessoas não sabem discernir. Quem está lá fora não sabe discernir. Se você que está dentro da igreja também não acompanhar os ensinamentos, você também vai continuar a mesma coisa. Então, são sociopatas, não respeitam nenhuma autoridade, eles não respeitam a autoridade, seja a autoridade de liderança espiritual, o pastor, seja a autoridade governamental, eles têm aversão à autoridade. E são cobiçosos. Veja aí o capítulo 2, verso 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então aqui está o perfil desses camaradas. Agora o Pedro aqui pega pesado. São habilidosos no engano, arrastam multidões, são avarentos, vê o povo como mercadoria, são sociopatas, não respeitam nenhuma autoridade, são cobiçosos. E agora, C, são como animais que seguem a sua própria natureza pecaminosa. O que quer dizer isso, pastor? Nunca nasceram de novo. Eles representam, são uma farsa, são mentirosos. Vocês entendem? E o pior, queridos, é que Pedro diz aqui que o juízo dessas pessoas já foi determinado. Veja aí o verso 12. Capítulo 2, verso 12. Mas eles difamam o que desconhecem. São como criaturas irracionais, guiados pelo instinto. O cristão nascido de novo é guiado por quem? Vocês estão entendendo? Guiados pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Presta atenção, não é que Deus permitiu que essas pessoas nascessem para serem capturadas e destruídas. O texto aqui no original grego está simplesmente dizendo e falando a respeito do comportamento deles, que não quiseram mudança, eles mesmos se autodeterminaram para a destruição. Nós temos que ter cuidado para não nos afirmarmos no determinismo. Vocês estão entendendo? Que Deus determinou uns para os céus e outros para o inferno. Nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus é salvador de todos os homens. Deus não determinou um grupo para o céu e outro para o inferno. São deliberações do coração do próprio homem.
Mas eles difamam o que desconhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção, quer dizer, serão destruídos pelos seus próprios desejos. Você está vendo? Não serão destruídos por Deus, é a escolha deles. Essas pessoas, elas estão simplesmente fazendo o quê? Declarando que o céu deles é aqui, que a vida tem que ser vivida aqui. Por isso não vai medir esforço para te enganar, para te persuadir, para criar situações para te atrair. Porque o paraíso dessas pessoas é aqui. Eles não falam de céus. Veja aí o verso. São como animais, seguem a sua própria natureza pecaminosa. Já foi determinado o juízo deles. Agora, são dados à luxúria. Veja aí o verso 14, capítulo 2. Verso 14. Eu não estou aprofundando, querido, por causa do tempo. É só para você ter uma noção básica dessas pessoas. São dadas à luxúria, tendo os olhos cheios de quê? Ou seja, essas pessoas, elas estão lá pregando, falando, mas não respeitam ninguém. Vocês estão entendendo? O olhar delas é perverso, é maligno, é sedutor. Você quer conhecer alguém? Não tenha medo de olhar nos olhos dela. Não tenha medo. Seja homem ou mulher. Por exemplo, a mulher sabe quando alguém está olhando com um olhar malicioso. Sabe ou não sabe? Sabe, sim. E os púlpitos estão cheios dessas pessoas perversas, malignas, porque nunca foram libertas. Nunca tiveram, como está escrito lá em Apocalipse, os olhos limpos pelo colírio da graça de Deus. Os olhos estão carregados de cobiça e de desejos sensuais. Mas falam bem, mas pregam bem, mas defendem bem aquilo que eles acreditam. Falam de um céu que não acredita, porque o céu deles é aqui. É viver bem aqui, é ter suas contas bancárias recheadas, é andar nos seus carrões. O céu deles é aqui. Se falarem de um inferno, observe que eles nunca falam de inferno. E se falarem, não acreditam. Vão usar como uma intimidação. Aliás, estão pegando agora, presta atenção nisso que eu estou falando. Estão pegando agora a palavra inferno para associar a dificuldades, a pobreza. Não é mais o inferno real, de lugar, de espaço. Se você é pobre, você está no inferno. Se você está doente em cima de uma cama, você está no inferno. É isso que eles estão pregando. Mas quem não conhece a palavra, acha que tudo isso é o evangelho, ou que todos os pastores e igrejas são iguais. Vamos lá? Verso 14, não é isso? Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ou seja, são insaciáveis. Iludem, olha que palavra forte, irmãos. Iludem quem? O que é instável. A versão de vocês está escrita aí o quê? Iludem os estáveis. Aqui na versão NVI, na sua versão está escrito o quê? Hã? É a NVI, né? Isso. Engodando. A palavra engodando vem de engodar, engodo, mentira, engano, ilusão. Entende? Então é a mesma coisa aqui da NVI, só que a NVI vai direto. Ilude os instáveis. O que são os instáveis? São pessoas que não têm firmeza naquilo que crê. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra.
Então essas pessoas são facilmente engodadas, iludidas, seduzidas, atraídas por esses falsos mestres. Instáveis são pessoas que não têm solidez e convicção naquilo que crê. Não seja instável. Por isso que é importante você participar de um trabalho, de uma ministração dessa. Para não ser persuadido, não ser enganado pelos falsos mestres. Aí a parte B diz o quê? Tem o coração exercitado na ganância. Aí Pedro dá um grito: malditos! Pedro aqui se ira. Vocês estão entendendo? Está vendo a exclamação, não é isso? Ele aí levanta a voz: malditos! Você está vendo? Então não se engane com essas pessoas. O evangelho não tem nada a ver com isso. As pessoas fazerem uma tal de uma fogueira, aonde vendem a sua casa, e eu ouvi muito isso na Bahia. Vende seu carro, dê o seu tudo para Deus te abençoar. Isso não é evangelho. Nunca foi. Mas as pessoas acreditam. Aí botam os dois mentirosos lá para contar falácia, mentira. Como é que uma pessoa, não que nós não creiamos, mas não é assim. Como é que uma pessoa está mendigando aqui hoje, com 2 meses já comprou 10 apartamentos? E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Aí depois vão para esses lugares, quando as coisas não dão certo, sai falando do evangelho. Mas Cristo não mandou pregar nada disso. Por isso que Pedro diz aqui: malditos. Essas pessoas são malditas. E quem está seguindo elas estão também debaixo da sua maldição. Eu falei para vocês aqui, já tem um tempo, não sei se vocês lembram. Estava surgindo um tempo atrás aí. Inclusive esse cara morreu agora, recentemente. Parecendo uma incógnita. Ele é um desses, né? Ele apareceu, dizendo eles lá, que ele apareceu do nada lá no meio de um outro pastor lá, muito grande, jovem, né? Eu acho que ele deve ter agora seus 33 anos. Vou botar com um tal de Ferraz, que é Salles. Talvez já ouviram falar nele. Eu não sou o sobrenome, Salles. E aí esse apóstolo aparece lá, diz: Deus mandou eu vir aqui para ungir você a apóstolo. 3 semanas depois, esse que ungiu morreu. Pegou uma pneumonia, foi para o hospital e de lá não saiu mais. Mas esse cara, antes de morrer, ele já havia desenvolvido um ministério é impartição que eles falam, de dons, né? Liberar dons. Ele dava um curso e as pessoas pagavam X valor por esse curso. Tem um outro também aí, que é tido como avivalista no meio das pessoas. Ele fala assim: vá, e as pessoas caem tudo aos montões. Aí o crente abestalhado olha e diz: oh meu Deus, eu quero esse poder. Eu não quero isso não. Eu não preciso disso. Porque o mover de Deus não é espetáculo, acontece. Vocês estão entendendo? Não é forçado, não é manipulado. E esse outro também que está aí,
O sobrenome é Spencer. Ele também vende esses cursos eu tenho até dificuldade de falar de quê? De empatição, sei lá, de liberadões. Aí eu pergunto a você, será que você não lê Bíblia? Se você não lê, eu ia falar aqui uma coisa, mas está sendo gravado. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E vê se não se deixa ser iludido por essas besteiras. Os dons e a autoridade espiritual que eu recebi não foi de homem nenhum. Foi através de muito jejum e oração. Foi direto do Espírito Santo. E quando vocês agem debaixo dessa unção e podem usar essa autoridade, vocês não pagam por nada e nem devem pagar por isso. Veja aí o capítulo 8. A partir do verso 9. O evangelho de Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, ou seja, lá em Samaria, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é poder divino, conhecido como grande poder. Ou seja, esse homem é um grande homem de Deus. Você está vendo? Por que as pessoas chamavam Simão de um grande homem de Deus? Porque eles já viam imitando o trabalho de Jesus. Talvez não dos apóstolos, mas de Jesus. Vocês estão entendendo? Só que a Bíblia diz, o Espírito Santo, através de Lucas, aqui diz que ele era feiticeiro. Ele agia por espíritos malignos. Mas as pessoas tinham em grande estima. As pessoas viam ele como um grande homem de Deus. Vamos continuar. Veja o verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também fez o quê? Aqui é uma observação minha. Creu entre aspas. Eu coloco a palavra creu, porém, entre aspas. E foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram por aqueles que receberam o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora veja o verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, fez o quê? Ofereceu dinheiro para quê? Para receber os dons. As pessoas estão vendendo hoje. Tem alguma coisa errada nisso aí. Vocês estão entendendo? Ah, é um curso. Ah, eu paguei um preço por isso. Para preparar a apostila, preparar aquilo. Você vai agir na mesma dimensão, na mesma unção. Ora, bolas. E as pessoas estão crendo nisso. Estão achando que Deus tem a ver com essas coisas. Agora vamos continuar. E disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Veja a resposta de Pedro. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Agora veja a resposta dele para Pedro. Pedro continua falando: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante. O coração do falso profeta nunca é reto.
arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Então ele não havia se convertido. Então o crer dele lá atrás não foi de verdade. Vocês estão entendendo? Porque senão Pedro não mandaria ele se arrepender. Ele estava lá, no meio, mas não era, não pertencia. Como João disse, estava no nosso meio, saíram de nós, porque nunca nos pertenceu. Essas pessoas que estão aí, barganhando com o Evangelho, em algum tempo, estava no nosso meio, mas nunca pertenceu ao nosso meio. São falsos, são sementes do diabo, são enganadores. Agora, veja o verso 24. Esse cara, ele era, além de encrenqueiro, era supersticioso. Ele não entendeu nada do que Pedro havia falado para ele. Porque aquele que está no engano não entende a revelação de Deus. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Pedro manda o cara se arrepender. Ele entende como o quê? Como uma maldição, como uma praga que Pedro jogou nele. O que é que nós aprendemos aqui? Que os falsos profetas só pregam o quê? Superstição, crendice, crendice da rosa, crendice do sal, crendice disso, crendice daquilo. Eu vou orar lá no túmulo de Jesus e daqui eu vou abençoar vocês. Quem lhe disse que esse túmulo que está lá, que diz que é de Jesus, era de Jesus? Não é, nunca foi. Ali é uma réplica do verdadeiro túmulo de Jesus, que não existe mais. E está lá o idiota orando do túmulo de Jesus e as pessoas acreditando que ali foi onde Jesus realmente ressuscitou e estão sendo abençoados. Jesus, ressuscita os meus sonhos. Vocês estão entendendo? Porque o senhor sabe que ele não é o túmulo de Jesus, pastor? Pesquise, estude. Então essas pessoas são mestres do engano. E aqui por último, ou penúltimo, essas pessoas são vazias. Veja aí os versos 17 e 18. E aqui eu vou terminar. Na próxima semana nós continuaremos, queridos. Elas não têm nada de Deus. Estes homens são fontes sem água, névoas impelidas para a tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão conseguindo fugir daqueles que vivem no eu. Ainda conseguem desviar da verdade aqueles que aparecem procurando a verdade. Você está entendendo o que Pedro está dizendo aqui? Que muitas pessoas vão a esses lugares inocentemente. Elas estão cansadas. Você entende? Elas estão aflitas e elas querem ouvir. Então elas ouvem esses caras pregando, falando de Deus, mas misturando a verdade com a mentira. No final é explorar as pessoas financeiramente. Mas a pessoa está ali tão carente de Deus, que elas não estão dando nem importância aos detalhes. Elas querem encontrar o caminho da verdade. E esses miseráveis malditos, como disse Pedro, conseguem ainda deturpar essas pessoas. E por último aqui, essas pessoas nunca foram salvos pela graça de Deus. Guarde isso. Vamos ler a partir do verso 19 ao 22. E na próxima semana a gente conclui esse estudo, tá bom? Vamos lá? Verso 19 ao 22. Eles prometem liberdade, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tende escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter o conhecido,
voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele falou: aonde vocês que hão de me trair? Bom seria que essa pessoa que vai trair o Filho do Homem não tivesse nem nascido. Pedro aqui, entre linhas, ele repete as mesmas palavras de Jesus. Bom seria que essas pessoas nunca tivessem conhecido a verdade, para depois se desviar dos santos caminhos e mandamentos do Senhor. O verso 22 confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, se você abrir o YouTube aí, você vai ver ex-pastores voltando aos terreiros de Umbanda, dizendo: não, eu fui pastor. Você vai ver estudo aí. Nunca conheceram a verdade. Nunca. Porque se realmente a verdade tivesse impactado essas pessoas, elas não estariam de volta ao espojadouro de lama, como diz Pedro, nem como o cão ao seu vômito. Permaneceriam firmes na fé. Esses são os que se afastam. Mas aqueles que permanecem no engano, enganando outros, são piores ainda. Então, queridos, vamos manter os nossos olhos abertos. Jesus, ele está voltando. E esse número de pessoas tem se multiplicado terrivelmente. Principalmente encontraram um solo muito fértil. Muito fértil. Parece que em nenhum outro país da América do Sul, como no Brasil. Faz uma pesquisa aí. Parece que o Brasil escancarou de vez. E o pior de tudo é que estão chamando isso de avivamento. A pior desgraceira é que ainda estão chamando isso de mover do Espírito Santo. Nunca foi. Se realmente estivesse acontecendo um avivamento, um mover de Deus em alta escala no Brasil, aonde estaria a criminalidade hoje? Tinha crimes, mas bem diminuto, bem pouco. Assassinato, roubo, enfim. Mas lamentavelmente, o Brasil é um dos países hoje mais violentos do mundo. Se eu não estou enganado, é o 5º país no mundo que mata mais mulher, que comete mais feminicídio. Então, aonde está o avivamento nesse país? Aonde está esse mover de Deus? Aonde está esses crentes que não influencia ninguém? Alguma coisa está errada. Que Deus nos ajude a nos manter firmes nesse propósito, buscando o genuíno mover do Espírito Santo para a nossa geração. Amém? Tá bom? Deus abençoe.